Paz do Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, muito obrigado por estarem aí. Hoje nós estamos iniciando a lição número 2. Semana passada tivemos um pouco de atraso, né? Mas estamos aqui reiniciando uma lição maravilhosa. Aliás, eu quero dizer para quem está participando a primeira vez do nosso canal, inscreva-se no nosso canal e você pode baixar os slides e usar na tua EBD. Amém? Nós vamos passar tanto em PowerPoint como em PDF para você poder usar. Você pode usar para projetar na tua igreja e usar o material para ministrar a aula mesmo, ou você pode usar no teu celular para você guiar né, tua aula, ok? Se não tem telão na tua igreja à tua disposição, usa no teu celular como guia, né? Você pode baixar, ok? Bom, hoje a lição número 2 é as adversidades geram oportunidades. Essa lição está fantástica, maravilhosa, esses temas do trimestre. Hoje já estamos no terceiro trimestre, né? O texto áureo nos diz em Gênesis 39:2, e o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Gênesis 39:2. A verdade aplicada diz que uma íntima comunhão com Deus faz a diferença no enfrentamento das crises da vida. E nós temos 3 objetivos, que é, primeiro, expor que as crises nos tornam mais fortes. Segundo, destacar que a bondade de Deus sempre nos alcança. E terceiro, mostrar que nada pode nos afastar de Deus. Gênesis 37, versículos 19, 20, 23, 24 e 28 são os textos de referência. Por favor, leia você tranquilamente em casa, que eu vou passando aqui já na introdução. Veja, nós vamos ver o que? Mesmo vivenciando tantas aflições, José não abriu mão de sua fé em Deus, que estava sempre com ele. E também vamos ver como tudo contribuiu para o cumprimento do plano divino. Vamos para o tópico 1, que nos fala da inveja dos irmãos de José, né? A crise na família, primeiro subtópico, depois a inveja não pode te parar e seus adversários irão tentar fazer você parar. Bom, a inveja dos irmãos de José. Diz o texto de Gênesis 37:3 que Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Veja, aqui nós temos uma questão muito interessante. Israel, ou também conhecido como Jacó, né? Ele ama José, a princípio não é porque José tem alguns atributos fantásticos, não. Aqui o texto está deixando bem claro que Jacó ama José a partir do momento que o menino nasceu. Por quê? Porque era filho da sua velhice. Veja, é importante nós entendermos isto para não incorrer nos erros de interpretação. Israel ama José, não porque José tem atributos que lhe destacam a mais que seus irmãos. José tem seus atributos, claro que tem seus atributos, né? Mas não é a razão do porquê Jacó ama José. Aqui está bem claro, ama porque era filho da sua velhice, tá? Em consequência disto, né, porque lhe devota esse amor, faz-lhe uma túnica de várias cores, tá? Então, está, vamos dizer, se associando esse amor com a túnica de várias cores. Por que estou explicando isso, irmãos? Porque quando julgamos as atitudes dos outros, saímos feridos, machucados.
Veja, os filhos, tá, de Israel julgavam o pai, pensando, né, que o pai está amando José por alguns atributos que ele tem. Assim, quando estão julgando o pai, eles estão se ferindo a si mesmos, estão se machucando. Eu quero que você entenda isso, tá? Todas as vezes que eu julgar alguém, ou você julgar alguém, tá? Vamos sair feridos, vamos sair machucados. Porque muitas vezes nós cometemos o erro de não procurar compreender as pessoas. Simplesmente apontamos o dedão. Tá? Então, aqui Israel não está discriminando, tá? Não está deixando de lado os outros irmãos. Mas é que Jacó associou José com uma circunstância específica na sua vida, ser o filho da sua velhice. Veja, a crise na família. A escolha de José, aliás, de Jacó ou Israel, manifestar amor por José, tem suas razões particularidades, ou tem suas razões particulares, aliás, né? Dando uma conjugação melhor, tá? É o primeiro filho de Raquel, que é a esposa amada. E ele nasce 7 anos após o casamento. E neste momento, Jacó está com 91 anos. Olha só, meu irmão, entenda o Jacó. Eu quero que você compreenda por que ele está feliz da vida quando nasce José, porque ele vai devotar um amor especificamente a mais para ele. Porque ele amava Raquel e disse o texto que Deus fechou a madre de Raquel. Ou seja, ela não tem filhos e é a esposa amada, né? E ele ora, insiste, né? E Deus se lembra de Raquel e abre o ventre para procriar, né? Então, depois de 7 anos de intensa busca e oração, enfim nasce o primeiro filho. Por isso, Jacó ama ele, tá? Depois do primeiro filho, vai vir outro, né? Tem 2 mais novos que é ele, que são os filhos de Bila e Zilpa, e ainda tem Benjamim, que vai nascer após 8 ou 9 anos, após ele. Só que José é o primeiro filho, é o primogênito da esposa Raquel, e por quem ele orou, para que ela gerasse, né, por 7 anos. Tá? Então, o fato de Jacó amar, né, José, tem suas razões particulares, tá? De luta, persistência, em oração. Tá? Então, às vezes, as pessoas julgam, né? Nós, às vezes, julgamos, né? Por exemplo, um pai, né? Normalmente se chega a esse erro de um filho olhar para um pai e achar que o pai está amando mais outro filho. Mas devemos ter muito cuidado com isso, porque todas as vezes que julgamos os outros, nós saímos feridos. A inveja não pode ter parado. A inveja nasce de um sentimento egocêntrico. Entenda isto, a inveja nasce de um sentimento egocêntrico. Fatores que podem fazer nascer a inveja. Primeiro fator, comparação. Quando as pessoas se comparam com os outros. Ele é melhor que eu. Não é? Então os irmãos de José olham para José e dizem, ele é melhor. Agora você vai entender por que eu enfatizei que não há méritos na pessoa, tá? De José. Tá? Não há méritos, né, pessoais em José. Tá? Isto é, o texto, a única coisa que nos diz que é o filho da sua velhice. Então é importante, tá? Eu estou corrigindo aqui, irmãos, não há méritos pessoais, tá? Corrija depois você, por favor, tá? Não há méritos pessoais em José. José não está sendo amado mais que os seus irmãos porque ele tem qualidades melhores. Não é isso.
Então, eles erram no erro da comparação. Todas as vezes que você se comparar com alguém, tá? Você vai cometer esse erro. Lamentavelmente é assim que funciona. Todas as vezes que você se compara com alguém, ou você vai humilhar o outro, ou você vai se tornar soberbo, tá? Ou você se sente para baixo, tá? Ou senão você se sente para cima demais, né? A soberba ou a depressão, às vezes surge dessas comparações. Outra questão, um sentimento de rejeição, né? Então, quando a pessoa começa a se comparar, aí se sente rejeitado. Ele não me ama, não manifesta seu amor para comigo. Às vezes não manifesta de uma forma, às vezes a pessoa não vai ganhar uma capa colorida, mas vai ganhar a bênção da primogenitura, vai ganhar, né, uma liderança em alguma área. Tem formas diferentes, tá? Então, às vezes nós paramos, né, para olhar aquilo que não temos no lugar de olhar aquilo que temos. E aí nos sentimos o quê? Rejeitados. E outra questão, tá, quando nasce o sentimento de inveja, é não assumir que só eu decido ficar ou não triste, tá? Porque quando as pessoas têm inveja é porque estão entristecidos com alguma circunstância. Aí você tem que entender que o apóstolo Paulo disse que no que depender de vós, tende paz com todos. Ou seja, a paz é uma decisão minha, no que depender de vós. Certamente, tá? Vamos compreender aqui a circunstância, né? Certamente, se eu fosse um dos filhos, né, de Jacó, nós pensaríamos de forma mais empática, olharíamos para o pai e diríamos, ele tem razão, ele afinal de contas, ele orou 7 anos para que o ventre da esposa se abrisse para gerar o filho. E ele comemorou, se sentiu grato, feliz porque Deus respondeu, né? Eu não tenho por que ficar triste com isso, tá? Não tem por que eu me sentir rejeitado com isso, tá? Não ter inveja por causa disso. Entende o que estou dizendo? Tá? Então a inveja não pode te parar, né? Porque nada mais são pessoas, né, carentes, tá? Quem tem inveja. Seus adversários irão tentar, aliás, fazer você parar. A túnica, como eu disse, foi associada ao amor especial que Jacó manifesta para com José. Tá? Então, eles ficam olhando para a túnica e dizem, tá vendo? Meu pai deu a túnica para José, que ama mais ele, e associam, tá, o sentimento com o objeto. Mas a bênção estava na promessa revelada em sonhos para José. Olha só, enquanto eles estão se fechando, né, enquanto eles estão criando inveja, tá, José mantém sua comunhão com Deus e Deus lhe tem uma promessa para ele. Então a bênção não está na túnica, tá? A bênção está naquilo que Deus disse. Isso é importante nós entendermos, tá? Não se apegue a coisas materiais, vou dizer assim, amuletos, tá? Como se nisso estivesse a bênção. Não, a bênção está naquilo que Deus falou. Tá? E as pessoas às vezes olham, né, para aquilo que você tem, mas não é aquilo que você tem, é aquilo que você é. Você é um escolhido por Deus, uma escolhida por Deus, é isso que faz a diferença. A traição dos irmãos de José. Primeira crise, afastado de quem amava. Segunda crise, acusado injustamente. E terceira crise, esquecido por todos. A traição dos irmãos de José. José recebeu um duro golpe, foi tirado do seio familiar, indo para uma terra estrangeira, o que lhe acarretaria, a princípio, crises profundas, mas que posteriormente lhe trariam o melhor da vida. Olha só, tá? A princípio, né, quando José sofre o golpe, né, claro que dói, né? É um momento de crise, tá? Mas posteriormente vem o melhor, né? Vamos entender isso aqui.
Então, primeira crise, afastado de quem amava. Você é traído, né? O que é traição? Deslealdade, desapontamento da expectativa de alguém, distanciamento, engano, não é? Então, José foi traído pelos seus irmãos. Tá? Agora entenda, José sentiu a dor da traição dos irmãos e a dor da falta do seu pai, pois foi afastado, né? Ele é afastado do pai, rejeitado pelos irmãos. Bom, José sente a dor porque esta é uma interpretação inicial dessa experiência. Então, a primeiro momento, quando José está sendo vendido como escravo, né, ele está interpretando esta experiência como rejeição por parte dos irmãos e estar sendo traído, né, a ser afastado do pai. Tá? Então, isso dói. Né? A gente ser rejeitado, a ser afastado por umas circunstâncias do ente querido, dói. Né? Veja só, estou colocando aqui que esta é uma interpretação inicial. Agora, lá no final, tá? No final da aula, vamos ver qual a interpretação correta, porque essa é a interpretação inicial. Primeira crise, afastado de quem amava, lembrando, eu gostei do que Paulo disse em 2 Coríntios 4, 8 e 9, disse, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Olha só, olha o que Paulo está dizendo. Eu posso entrar no momento de tribulação, mas eu vou voltar rapidamente e não vou ficar angustiado. Não vou ficar lá embaixo. Pode vir a tribulação, né? Vem de um termo dentro do hebraico de peso, tá? Peso extra, né? Então vem um peso, está dizendo, tá? E me empurra, mas eu rapidamente me recomponho, não fico angustiado. Perplexo, nossa, eu não esperava isso, né? Perplexo, tá? Não esperava que o meu irmão me traísse, mas não desanimado. A vida continua. Perseguido, sim, mas não desamparado. Abatido, sim, quem não se abate com uma circunstância dessa? Mas não destruído, ou seja, não vou deixar que essa experiência destrua a minha vida. Eu vou viver a minha vida, tá? Mesmo, tá? Vivendo dentro dessas circunstâncias, tá? Então isso é muito importante aqui, o que Paulo nos coloca. Atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Segunda crise, acusado injustamente. O inimigo usa a mulher de Potifar, faz uma proposta indecente e, após, recusa de José, ele ou ela, aliás, o calunia. Tá? Então, a mulher de Potifar, né, propõe, né, algo indecente, José diz, não senhora, né? Aí ela o calunia. Duas razões ajudam José a ser fiel. Primeiro, sua lealdade ao seu senhor, ao seu patrão. José disse assim, Potifar, meu patrão, tudo entregou nas minhas mãos, tão somente me privou de você, que é a esposa. Então eu não vou ser infiel com o meu patrão, eu não vou trair a confiança do meu patrão. Tá? Isso é fidelidade profissional. Tá? E ele tem sua fidelidade a Deus, disse, eu não vou pecar contra Deus. Mesmo que o meu patrão não está aqui, ele não está vendo, talvez nunca saiba o que aconteceu, mas Deus está aqui. Então eu não vou trair ao meu Deus, eu vou ser fiel com a presença de meu Deus. Então duas coisas que podem nos ajudar a vencer, tá, o pecado. Ser pessoas com caráter e ser pessoas que reconhecem a presença de Deus. Terceira crise, esquecidos por todos. José foi traído por seus irmãos, caluniado pela mulher, e o copeiro mor, após ter recebido a interpretação do sonho e ter sido restabelecido a seu cargo,
esqueceu dele. Bom, como interpretamos isto? Que lente usamos? Quando eu interpreto estas experiências, eu interpreto usando a lente da vítima ou a lente do protagonista? Eu quero dizer, eu vou interpretar como se eu fosse vítima dos meus irmãos, dessa mulher, do copeiro. Nossa, coitado de mim, né? Eu fui esquecido por todos, né? Como? Eu quero que você pense, tá? Como estamos interpretando? Como você interpretaria se você fosse José? Eu vou falar isso mais claramente no próximo tópico. Fé em meio às injustiças. Quando honramos a Deus, somos por Ele honrados. Deus nunca se esqueceu de José e o segredo da vitória de José. Fé em meio às injustiças. José tinha a presença de Deus sobre sua vida. O segredo da vitória foi valorizar seu relacionamento com Deus. Valores, entenda isto por favor, valores, quando nós temos valores, estes valores, tá, direcionam nossas vidas. Valores são como um norte na bússola. Quando nós não temos a orientação para que lado ir, a bússola nos define. Então, quando José crê que Deus está presente, ele tem esse valor, ele valoriza o relacionamento com Deus, tá? Isso vai direcionar a sua vida, as suas decisões. Então, quando honramos a Deus, somos por Ele honrados. Ou seja, honrar a sua presença. Se a nossa fé estiver no Senhor e as nossas ações forem coerentes com essa fé, caminhamos em direção à vitória. Veja, fé é crer, tá? Só que Tiago disse que a fé sem obras é morta. Então, dizer, falar que eu creio, mas minhas ações não foram coerentes com essa fé, nada feito, tá? Se eu quero vitória, eu tenho que ter essa fé e agir coerente a essa fé. Então, vamos entender aqui. O que eu quero dizer com coerência? José é uma pessoa com iniciativa e comprometida com o seu papel, tá? Então, José, ele não simplesmente, ele crê em Deus teoricamente. Ele tem compromisso, tem iniciativa no seu papel que desempenha. Ele foi comprado no mercado como escravo e como escravo, tá, na casa de Potifar, ele trabalha com excelência. Disse o texto que tudo o que fazia, ou seja, é uma pessoa de fazer as coisas, tomar iniciativas, tudo o que fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Entenda que eu estou dizendo, se ele não fizesse, como que o Senhor prosperaria? Tá? Tudo que ele faz, tudo que ele coloca a mão, o Senhor prospera. Se não coloca a mão, então não tem como haver prosperidade. Deus, tá, abençoa José porque ele está fazendo algo. Em meio à crise, é uma pessoa que tem iniciativa e tem compromisso. Da mesma forma, vai dizer no versículo 23 do capítulo 39, que José, quando foi parar na cadeia, ele também faz tudo que ele ele toma iniciativas para fazer as coisas, tanto que o carcereiro descansa. Agora, diferente dos irmãos de José, no capítulo 42, versículo 1, diz que em meio à crise, eles ficaram se olhando um ao outro, sem fazer nada, não tinha iniciativa. Por isso que eu disse, a fé tem que ter coerência com a ação, porque uma pessoa que tem fé que Deus vai lhe abençoar, em meio à crise que estamos vivendo, é uma pessoa que tem iniciativa e faz o que está ao seu alcance e algo a mais. Tá? Então, por isso, tá, Deus lhe abençoa.
Agora, quando falamos de José, por favor, não vamos fazer de José uma pessoa santinha, porque ele não é, tá? Tiago disse que estes homens eram homens semelhantes a nós, com as mesmas fraquezas. Então José sentiu raiva, sentiu sim, Senhor. Ira também. Ele sente esses sentimentos enquanto não compreende o agir de Deus. Porque ele confessa isso no Gênesis 41, 51, quando diz: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento. Ou seja, eu estava aqui matutando na minha cabeça cada pensamento de ira, raiva contra meus irmãos, que estava me causando problemas. Tá? Eu estava sofrendo repetidas vezes, na verdade, 13 anos. Né? Eu fiquei pensando por 13 anos, por que meus irmãos me rejeitaram, por que meus irmãos fizeram isso, por que a mulher de Potifar fez isso, por que, né? O carcereiro, aliás, o copeiro se esqueceu de mim, por quê? E fica sofrendo. Mas quando ele entende, tá, como funciona, tá, Deus me fez esquecer. Isso é muito interessante. Deus nunca se esqueceu de José. Olha só. Deus sempre estava trabalhando a favor de José. O Salmo 105, versículos 17, 18 e 19, diz assim: Mas enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. Machucaram-lhe os pés com correntes e com os ferros prenderam-lhe o pescoço, até cumprir-se a sua predição. Na revista corrigida diz o tempo, até cumprir-se o tempo. E a palavra do Senhor confirmar o que dissera. Olha só, Deus disse para José que chegaria um momento que ele seria honrado diante dos seus irmãos e diante do seu pai. Deus disse, tá? Então, para que se confirme aquilo que Deus disse, Deus enviou José ao Egito. Tá? Isso é fantástico. Tá? Por quê? Vamos entender. Primeiro, o que ele entende? Tá? Onde está o segredo da vitória? Eu quero que você pegue muito bem agora esta última parte. Tá? Primeiro é crer que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Quando José começa a compreender que se seus irmãos não tivessem, né, vendido ele como escravo, ele não estaria sentado no trono. Então ele começa a entender, tá, que tudo que aconteceu, ele crê agora que tudo o que aconteceu foi para o bem dele. Quando você começa a crer, tá? Você começa a crer que tudo contribui para o teu bem, tudo que aconteceu, isso vai mudar a tua forma de entender a vida. O crer de forma correta troca a minha lente de interpretação dos fatos ao modo correto. Antes eu estava crendo, né, que meu pai me odiava, ou meus irmãos me odiavam, meus irmãos me rejeitavam e que eu era uma vítima das circunstâncias. Agora eu creio que Deus estava trabalhando, então a minha forma, tá, o meu modo de interpretar está se alinhando, está ficando correta. A forma como interpreto muda meus comportamentos. Então, quando eu começo a interpretar toda a minha história de uma forma correta, meus comportamentos, minhas atitudes começam a mudar. Entenda que estamos falando sobre o segredo da vitória. Se você quer ter vitória, creia que tudo o que aconteceu na tua vida contribuiu e contribui para o bem teu. Comece a interpretar a vida do ponto de vista dessa lente. Você vai mudar teus comportamentos. Então vamos usar a lente correta.
tá? Nós podemos escolher, eu vou usar a lente da vítima ou a lente de ser protagonista. Porque a lente da pessoa que é vítima diz assim: ah, ninguém me ama, meus irmãos me odiaram, né? Aquela mulher, ela me caluniou, eu fui traído pelos meus irmãos, fui caluniado, e aquele copeiro mor esqueceu de mim, onde está Deus? Tadinho de mim. Esse é a vítima, tá? Essa é a lente da pessoa vítima. Agora, uma pessoa que é protagonista é aquele que age intencionalmente, tá? Ele diz assim: nunca fui rejeitado por meus irmãos. Não fui rejeitado, foi Deus que me enviou ao Egito. Eu não fui rejeitado, ao contrário, fui escolhido para uma missão que Deus colocou na minha mão. A cadeia foi o local ideal, perfeito, para ser meu caminho ao trono. Porque se eu não estivesse na cadeia, olha só, se eu não estivesse na cadeia, como eu poderia interpretar o sonho do copeiro? Como eu poderia interpretar esses sonhos? Não, a cadeia era o local perfeito que eu precisava estar. Aí o copeiro esqueceu de você? Não, o copeiro, então o esquecimento do copeiro mor fez que eu, José, estivesse presente no tempo oportuno. Se o copeiro tivesse falado logo, intervido e José saísse, como que ele ia estar presente para interpretar o sonho de Faraó? Então, esse esquecimento do copeiro contribuiu para que José estivesse lá no tempo oportuno. Eu estou querendo colocar para você o seguinte: como você vai interpretar a tua história? Quando você olha para a tua história, você tem a atitude de vítima, tadinho de mim? Ou você, quando olha para a tua história, você vê que Deus estava trabalhando sempre ao teu favor, que nunca você foi rejeitada ou rejeitado por ninguém. Foi Deus te separando para uma missão, foi Deus te treinando para uma missão específica. Deus te colocando no local correto. Deus te preparando para o tempo oportuno. Entenda, meu irmão, minha irmã, interprete a vida de forma correta. Amém? Bom, nós chegamos no final, nós expomos que as crises nos tornam mais fortes. Aprenda, por favor, se fortaleça com as crises. Nós destacamos que a bondade de Deus sempre nos alcança e mostramos que nada pode nos afastar de Deus. Amém? Deus vos abençoe, uma boa escola dominical para você, um excelente domingo, excelente semana. Meu abraço, inscreva-se no nosso canal, compartilhe, abençoe vidas. A paz do Senhor Jesus.